Bom, queria saber de você, né? Pensando na prevenção, não só em reparação. Aí está pensando em prevenção, afinal de contas, essa nossa troca ela entra nesse local. O que que as famílias e rede de apoio e instituições podem fazer para ajudar homens a atravessar esse escuro que a gente começou a, a desenhar lá na desorientação emocional, né? É, antes de chegar a um evento extremo, né? Antes do dano irreversível, seja Tá. ela a Aqui, violência. seja ela a violência extrema ou a considerado normal, é isso? Sim, sim, Aí eu vou me utilizar do pacto. O sim. pacto que não é tão grande, dá para todo Uhum, mundo ler, ter acesso. Eu assisti a propaganda que o governo ofereceu sobre o pacto. Não sei se você chegou a sim, ver, se sim, vocês já sim. viram, que é com um trecho da música da Elza Soares, dizendo que vai ligar para 180, entregar o Uhum, endereço, e são os homens cantando. Criar essa imagem de homem confrontando homem já é muito educativo. E sim. no pacto tem uma parte que fala exatamente sobre quais são os fatores transformadores das relações sociais. E é dividido em quatro fatores: os individuais, os relacionais, os comunitários e os sociais. Nos fatores individuais, fala sobre a valorização do relato de meninas e meninos com relação às violências sofridas ou presenciadas. Uhum, Então, basicamente, a gente não naturalizar, não banalizar e nas nossas relações ter esse cuidado de acolher quando uma criança é violentada, uhum, ou negligenciada, ou violada de alguma maneira. sim. Aí eu vou fazer um resumo, mas tem um Uhum, pouco mais, né, de ter cuidado com a garantia de acesso à saúde nos casos de dependência, de uso de substância, abuso de álcool, a gente conseguir conversar com as crianças sobre isso, sim. para elas saberem que isso existe e que sim, os pais, que são os protetores, talvez também precisem de um suporte, né, Uhum, e que possam contar com o Estado para isso. Tem os fatores relacionais, que fala sobre a gente incentivar as relações respeitosas, livres de preconceito e discriminação, né? Promover essas relações equânimes, igualitárias. sim. E aí, em cada esfera dessas, a gente pensar como fazer, dentro de casa, como que a gente faz isso, dentro das instituições, como fazer. Tem os fatores comunitários, que falam sobre a promoção de educação e socialização, que favorece a não tolerância à violência, a desconstrução de estereótipos de gênero, de raça, de etnia. Eu Uhum, estava até assistindo sobre a Sarah Caroline falando do uso da meia rosa pelo uhum, filho dela, né? Ela falando, meu filho preto, é, não tem esse lugar de usar a meia rosa para contestar os amigos, uhum, porque a força que ele vai contestar é a força policial. sim. Então, eu não tenho esse dever de educar o meu filho para confrontar a comunidade, porque ele sabe que quem ele vai confrontar não vai dar espaço para fala. Sim, verdade. O próprio filho, na fala dela, segundo ela, questiona: mãe, o que que quem usa meia rosa faz? Qual é a mensagem que eu vou estar transmitindo, né? Então, depende de para quem a gente está falando. A gente está falando para um menino branco que é filho de uma mãe preta que está ali Uhum, ensinando que, ou a gente está falando para um menino preto. Então, tem as sim. variáveis, né? E é Uhum, importante que eles identifiquem onde são esses pontos de, de cuidado e de manifestar a sua postura, sim, sim, de né? fato. E aí, isso falando dos fatores comunitários, a gente, enquanto Uhum, comunidade, como que a gente se entende, né? Para sustentar esse lugar de atores sociais, de identidade. E tem os fatores sociais, que é sobre políticas não discriminatórias, promoção da equidade de gênero, de raça, cor e etnia,
Tem até uma parte aqui do pacto que ele fala sobre os custos econômicos e sociais para o país dos feminicídios. Uhum, Eu achei isso muito interessante, porque ele fala que tá ficando cada vez mais caro a gente encarcerar, uhum, né? Que a violência baseada em gênero contra as mulheres está afetando as políticas previdenciárias, as empresas, o funcionamento do SUS e do SUAS. Ou seja, já colapsou. É sim, outro campo. E eu vejo a educação parental absolutamente sim, de aqui. fato, de fato, de fato. É, eu acho que não tem muito para onde correr, o pacto é muito didático, né? E eu achei muito, muito interessante a maneira como ele foi construída, não pelo acesso, né, à informação, mas como ele sistematizou mesmo. A informação está lá, mas está muito bem sistematizada, né? Não tem como não tem como não entender o que ele se propõe. Acho que foi uma linguagem muito boa, É muito isso, ele se didática. propõe, mas como que a gente vai conseguir executar? Aí eu acredito que nós, enquanto educadores parentais, é, temos muito a contribuir com os atores que vão colocar esse pacto Sim, em vigor. sim, sim, de fato. Enfim, né? Aquela história. Tem que começar por dentro de casa, não adianta. Não tem para onde correr. E aí, Uhum. a gente falando nesse ponto, né, que a gente falou de pensar a parentalidade, pensar na educação, pensar em trazer isso para o chão da casa. E aí, dentro das nossas trocas, surgiu esse ponto, né, que a gente precisa aprofundar, que você me trouxe. E aí eu vou colocar ele aqui sistematizado e eu queria te ouvir um pouco a respeito do que você tem para trazer em cima desse ponto, né, qual a diferença de pensar a parentalidade no aspecto de raça, né, nos impactos da violência e, sobretudo, no pacto, que a gente está falando agora, no Pacto Nacional de Prevenção de Feminicídios. Como é que a gente vai trazer isso para dentro da parentalidade racializada, né? Não vou falar aqui parentalidade preta para não restringir a esse contexto que a gente está aqui, mas pensando, né? A gente está racializando essa questão. Como é que a gente vai falar sobre isso? Eu acho que basta a gente fazer um paralelo de por que que a gente precisa de um pacto para que as mulheres não morram mais. Uhum. Sim. Por que que a gente precisa falar de parentalidade com recorte de raça? E aí eu trouxe o exemplo do menino preto e a gente pode trazer vários exemplos, né? É, eu nem sei falar sobre isso direito porque para mim é óbvio, falar de uma questão óbvia é muito difícil. Sim, o óbvio aí tem que ser dito, infelizmente. Tem que ser dito. Não é só uma questão de público-alvo, não é porque eu estou Uhum. falando para pessoas pretas que eu tenho que falar de raça, não é Sim, porque eu estou falando para a branquitude que eu tenho que falar de responsabilidade em sim. relação à racialização, né? Eu trabalho numa clínica que é racializada, justamente por saber que as pessoas que chegam para mim têm uma reflexão acerca do seu papel social, que a Uhum. sua identidade é atravessada pelos privilégios pelo racismo, né? Então, Sim. são questões que estão dentro da nossa casa, que estão no nosso mundo e que fazem parte da nossa formação, da formação da nossa identidade. Uhum. Por que que a parentalidade também não vai fazer? Eu não gosto da palavra recorte. Sim. Eu acho que a palavra certa talvez seja contexto. Uhum. É o nosso contexto, né? Não é um recorte, é um contexto. Sim, a gente vive nisso, não é a gente está observando de lá. Como é que a gente vai se botar dentro? Exato. Sim, fato. Eu não faço um recorte de raça, eu estou contextualizando de onde eu estou vendo. Uhum, uhum, Então, eu preciso diferenciar que a parentalidade é preta, porque quando eu faço o giro do pescoço, o teste 360, eu não vejo representatividade. E aí, uhum. quando eu abro a boca, o microfone para falar, tem um peso maior, porque é a mulher negra falando, né? Sim. Chegou aí. Não foi bem já que chegou aqui, mas já foi. Sim, é a mulher negra falando. Inclusive, eu quero até passar um pouquinho por isso. Por favor, continue.
Não, aí é isso, assim, de precisar contextualizar a parentalidade, porque quando a gente está falando da nossa vivência, a gente tem uma responsabilidade social. Uhum, uhum. E não é que eu esteja representando, que nós estejamos representando, é porque vai ter uma identificação de a gente sabe quem. Sim. A gente sabe quem vai se identificar com o nosso contexto social, de grana, de violência que a gente sofre, tem uma ambulância Uhum. passando que vai ficar gravado também, não sei se dá para Não, não ouvir. saiu aqui não. Não? Tranquilo, Aqui tá não, bem saiu. alto. O Zoom suprime muito bem o ruído. Pois é, mas é isso, assim, da Sim. gente trazer novos elementos que não estão Uhum. pautados, inclusive dentro da parentalidade, né? O Sim. Instituto, o Cuidâncias aparece na minha vida muito nesse contexto de Sim. fazermos uma formação em educação parental, onde não existia o contexto de raça, gênero e classe. Uhum. As questões pautadas dentro da formação não contemplavam a realidade que nós vivenciávamos. E aí o Sim. coletivo vem e traz essa perspectiva, depois consegue se integrar a essa pós-graduação, porque foi reconhecido pelo corpo docente que realmente era muito importante Uhum. e existia essa defasagem, então a gente entrou como parte formativa, contribuindo, né, com com esses questionamentos, com a nossa própria experiência de estar nos territórios, Uhum. falando com conselheiros tutelares, educadores sociais, Sim. equipes técnicas de acolhimento sobre como educar respeitosamente. Uhum. Uhum. E a gente teve um marco que foi a lei da parentalidade positiva e do brincar, Sim. que acabou de 2025, né? Que acabou Uhum. subsidiando essa nossa atuação na proteção social, da gente trazer os atores que estão lá na ponta para pensar, tá? A gente não pode mais agir dessa forma. A gente não pode mais fazer da forma como a gente fazia. A gente vai fazer o quê? E a gente sabe que a implementação das políticas públicas, ela se dá de forma vagarosa, Uhum. realmente, de forma olho no olho. São essas trocas que constituem a formação do profissional. Eu Sim. acho que é mais ilustrativo a gente pensar como foi a implementação do SUS. O pessoal Uhum. tem mais acesso, né, ao SUS. Como que foi implementado. Os profissionais não tinham essa prática. Eu lembro dos antigos contando, que eu não sou dessa época, mas eu lembro dos antigos contando que já existia a política, mas quando chegava, não, os próprios profissionais não eram familiarizados, Sim. né? Então a academia pensa, tem várias pesquisas sobre como é para ser desenvolvido, qual é a melhor maneira, mas quando chega lá para o técnico de enfermagem fazer, para o educador social fazer, ele não passou pela reflexão. Não Sim. foi Sim. ele que desenvolveu aquela política para ser colocada em prática. Então, é uma crítica que eu faço e que vejo que existe campo para a gente atuar com a educação parental, sabe? E o Uhum. Cuidâncias tem feito isso de uma maneira que eu acho admirável, assim, Bacana. é, mulheres, mães que pensam educadoras parentais que pensam nesse lugar de atuação. Sim, 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 de fato. E é uma coisa que sempre me atravessou, né? Não à toa eu busquei a formação também, e não à toa mantenho o Parentalidade Preta com esse nome e com essa proposta, né? De quando você fala de fazer o recorte de raça e classe, quando a gente vai pensar na educação parental como uma instância extremamente elitizada, né? Não, não tem como. Eu não sei se elitizada é a palavra, mas na falta de uma mais adequada agora eu vou usar. Porque quando a gente vai falar de uma instância elitizada, a gente já sabe como são as pessoas que estão aqui. Você falou muito bem em teste do pescoço. Bom, e esse foi um trecho da conversa que eu tive com a Bruna. Você viu aí, é uma conversa muito potente. Tô gravando isso aqui quando acabei de gravar com ela, então você vai estar vendo isso no YouTube num outro momento. Uma troca muito impactante.
queria muito que você acompanhasse ele na íntegra. O podcast Parentalidade Preta é em áudio, então em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo o link para ouvir, na descrição tá também. Ouça aí, deixe-se atravessar. O Mergulho é um programa muito caro para mim, muito importante. E é isso. A gente se vê.